galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia de ontem tá vendo numa boa até as 8 horas da noite, quando o caso do Elon Musk, Twitter, liberdade de expressão, alcançou um novo patamar. Se você está alheio das redes sociais, se você não sabe o que aconteceu, a gente vai comentar ao longo do vídeo de hoje, não tem como ser diferente, mas eu já te adianto para você entender a gravidade do que está diante de nós. A Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou um relatório de 541 páginas, das quais as 9 primeiras trazem inúmeras acusações de que o Brasil está vivendo um período triste, um período de censura, um período onde a liberdade está se esvaindo. Todos esses comentários são recheados de fontes, de notícias, a maior parte delas de notícias internacionais. E as páginas seguintes trazem em torno de 90 decisões judiciais, das quais a maior parte delas estava sob sigilo. Não precisa nem explicar, as redes sociais só falam nisso desde o final da noite de ontem. Todos os principais portais já começaram a publicar suas matérias. A gente vai analisar, vamos andar o documento como um todo, ver algumas nuances, só que o dia de ontem também trouxe algumas notícias sobre essas questões. E aí eu quero começar falando sobre isso. O que aconteceu até às 8 horas da noite? Falar do Lira, falar de algumas pessoas poderosas, falar do desgoverno, falar algumas coisas que a imprensa foi comentando, CPIs, até chegarmos às 8 horas da noite. E aí a gente começa no segundo tema. O terceiro, eu já quero trazer para vocês algumas impressões, comentários de alguns juristas que já pararam para dar uma lida, algum jornalista, o consórcio, e depois fazer um tiratema aí de algumas coisinhas. Promete. Depois dessa longuíssima introdução, vamos começar. Vejam só. No vídeo de ontem, já tínhamos comentado sobre essa insatisfação do Arthur Lira com o governo Dilma, que está fazendo com que o clima aí no Brasil aqueça ainda mais. E o Lira falou que iria pautar 5 CPIs. Não falou qual ou quais. E uma dessas que estava aí no meio, que promete gerar muita confusão se sair do papel, visa estudar, debater algumas coisas que aconteceram, supostamente aconteceram no âmbito do judiciário brasileiro. Aí a turma da Globo fala que o cara lá e o presidente Supremo Barroso conversam com Lira em meio à tensão entre o Supremo e o Congresso. A reunião entre o ministro e Lira não constava na agenda de nenhum dos dois e, segundo interlocutores e pessoas que acompanharam a conversa, teria sido dura. Foi dura. O que esse duro significa, eu não faço ideia. Mas eu acho que não deve ser muito bom, não. Realizada após o encontro com o ministro, a conversa entre Barroso e Lira foi cordial. Essa foi de boa, a outra foi dura. E ocorreu, segundo o presidente Supremo, no espírito colaborativo de ambas as partes, no sentido de evitar qualquer tensão entre os poderes. Aí, hoje de manhã já, na madrugada, 4h30 da manhã, após essas reuniões, o Rafael Moraes Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar do Globo, nos informa que a CPI que Arthur Lira já avisou que não quer abrir. Agora avisou, não quer mais. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, Lira sinalizou a lideranças do Congresso e a integrantes do Supremo que não quer abrir uma nova trincheira contra o Judiciário e que todas as CPIs que ele cogita abrir para fustigar o governo da censura e atos de abuso de autoridade por parte do Judiciário não deve sair do papel tão cedo. Então, está todo mundo se movimentando. O tempo vai passando. Na virada do dia, meia-noite, já é hoje, Supremo dá início a julgamento de ação que pode abrir brecha para a suspensão de plataformas. Todas as peças deste tabuleiro estão se movimentando, E está ali dizendo que o Supremo começa a julgar, a partir da meia-noite desta sexta, em plenário virtual, uma ação que pode abrir brecha para a suspensão de plataformas no Brasil. Em meio às discussões sobre regulamentação das redes sociais, a Corte vai analisar um processo que trata de um caso envolvendo a suspensão do WhatsApp. No julgamento,
deverá ser abordada a possibilidade do judiciário derrubar uma rede social, além de ser escrutinado o alcance de disposições do Marco Civil da internet. Aí você deve estar olhando e pensando, poxa, meio complicado, né? Sessão de plataforma, Marco Civil, mas pelo menos não é sobre o Twitter, né? É sobre o WhatsApp. Então, segundo a Globo, embora não trate diretamente da regulamentação das redes, o julgamento tem sido visto na corte como uma forma dos ministros reforçarem que a justiça pode bloquear plataformas em caso de irregularidade. Como resultado desta análise, os ministros podem fixar a tese de que bloqueios são constitucionais e proporcionais ao descumprimento de ordens judiciais ou à lei brasileira. Na análise de interlocutores do Supremo ouvidos pelo Globo, ou seja, a Globo foi conversar com os interlocutores, aí a Globo ouviu e está nos contando um referendo. A possibilidade do bloqueio é uma forma de deixar uma porta aberta para uma eventual medida similar contra o Twitter. Tá todo mundo se movimentando. E aí tava, né? Isso daí foi antes das 8 da noite. Mesmo que a questão saiu à meia-noite. No dia de ontem, antes de conversar com o Arthur Lira, o ministro, lá no Congresso, lá no Senado, falar da questão dessas possíveis mudanças no Código Civil. E aí ele falou também sobre rede social. William Vac dá destaque à fala do ministro e já coloca algumas ponderações, né? William Vac gosta de fazer essas criticazinhas. William Vac, ministro e o tempo em que éramos felizes e não sabíamos. É no final da noite de ontem. Era quando o presidente tinha mais poder, no parlamento circulavam grandes tribunos populares e o Supremo era apenas uma corte constitucional. O embate entre o judiciário e o legislativo está aberto. Enquanto o chefe do executivo, que possui aliados no Supremo, tem poucos votos no legislativo e afirma não poder fazer nada. É interessante essa parte, né? O executivo com muitos aliados no Supremo e o legislativo do outro lado. Realmente está 2 contra 1, né? Esse cenário que vem se desenrolando no Brasil. Nesse cenário, a sensação geral na política, em Brasília, é de desarticulação. Parte disso se deve ao fato de que o Palácio do Planalto já teve equipes políticas com maior capacidade de operação, assim como o Legislativo, onde lideranças partidárias e bancadas perderam projeção. Além disso, a figura do presidente do Supremo não consegue representar todos os membros da corte. E aí, aspas, né? Ou abre parênteses. Estão saindo na imprensa algumas notas, difícil até de conseguir entender até que ponto a confusão está acontecendo, falando aí que existe uma rusga crescente entre o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, com outra ala. Né? Vamos falar assim, outra ala. E essa confusão está aumentando. E vem saindo notas, ontem saiu mais notas, dando destaque às falas do Barroso em relação à questão das punições do juiz da Lava Jato. E no meio disso tudo, o que chamou minha atenção, mais do que as notas da imprensa, foi um tweet do Brasil 247. O Brasil 247 é 100% alinhado ao Lula, isso todo mundo sabe. Eles fizeram a live, só com jurista de esquerda, que eles sentaram a bolacha no ministro do Supremo, no presidente do Supremo. Uma live muito antidemocrática. Então, para o Brasil 247, está partindo para cima de um nome. E a imprensa toda está apontando que, olha, o clima não está tão bacana assim. Parece que realmente tem algo acontecendo. O que? A gente não sabe. Vai dar em quê? Mais difícil ainda de prever. Mas as coisas não parecem estar na sua maior normalidade. Neste ambiente de muito ruído e constante confronto entre as partes, há poucas pessoas com habilidade para transitar amplamente ou para trazer algo próximo ao entendimento que supere a clara desarmonia. O Vac aí, eu acho que tem uma certa propriedade para falar isso, né? E realmente está cada vez mais difícil no Brasil encontrar alguém que consiga transitar entre grupos diferentes. Nesta quarta, no Senado, o ministro soltou uma frase que ressoa não apenas para as pessoas de sua geração. Ele disse: "Antes das redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos." Era quando o presidente tinha mais poder. No parlamento circulavam grandes tribunos populares e o Supremo era apenas uma corte constitucional.
e pro William Vac tá criticando os três poderes, é sinal que realmente a gente tá passando por uma crise muito grande. Aí, rapaz, o clima já ficando mais quente, ficando um pouquinho mais quente. A imprensa noticiou essa fala, né, do ministro. Você vê ali a Folha de São Paulo soltou a nota e fez um tweet para divulgar a nota, né, falando que o ministro aparece no Senado em meio a embate de poderes e diz que éramos felizes antes das redes. Aí quem que aparece para dar RT? Sim, o Elon Musk. E eu não traduzi não, viu? O Elon Musk, por alguma razão, resolveu twittar em português: poder ao povo. O homem tá aí, o homem tá tretando, o homem tá nervoso. O homem tá treteiro demais, treteiro. E aí até o dia de ontem, até as 8 horas da noite de ontem, muitas pessoas questionavam. Eu acho que era um questionamento pertinente, em parte. Era, beleza, e aí, Elon Musk? Você falou que tinha informações, isso, aquilo, outro. E aí? Que dia o povo vai saber dessas informações que você tem? Que dia que o povo vai saber? E aí, como vocês podem ver, né? Trouxe ali um tweet do dia 15 do André Guedes, lá do MBL. Cadê as provas que o Musk quer mostrar? Já levantou os perfis? Ou sua baguncinha já tá valendo para requentar as narrativas? E aí tudo mudou após as 8 horas da noite do dia de ontem e promete ser o assunto que vai pautar todas as discussões do país ao longo do dia de hoje, principalmente os editoriais que devem sair. O da Folha sai, acho que meia-noite de hoje. O Estadão sai 3 horas da manhã de amanhã, né? O Estadão com certeza vai soltar um editorial sobre isso, a observar. A postagem original é às 8 horas, mas eu trouxe aqui um breve resumo do que eu falei na introdução. Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis, às 8h21, coloca ali a capa do documento. Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos acaba de divulgar um relatório com 541 páginas sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O documento tem 90 decisões de remoções de conta e de conteúdo que foram ordenadas num passado recente do Brasil. E aí, vamos olhar que a confusão é grande. Essa é a postagem original, selo cinza, né? Conta do governo. Censura forçada do governo brasileiro no Twitter. E aí marcaram @ do Elon Musk. Leia sobre isso aqui. Aí tá ali o link, né? O ataque à liberdade de expressão e o silêncio da administração Biden. O caso do Brasil. E o que é que esse documento diz? Pois bem, tá aqui a capa dele. Essa é a primeira página dele. Ele está todo em inglês. E aí, antes da gente olhar a versão traduzida, eu traduzi para vocês. Olha ali embaixo. Pega aqui a canetinha. Vocês podem ver que tem aqui o número, né? Número 1, aí tem um link, né? Alguma referência. Aqui também, ele vai comentando aqui. E o item 3, ele já deixa inclusive link, né? De onde você pode encontrar os conteúdos que estão sendo referidos no 3, que é esse daqui, ó. Quando fala sobre essa questão aqui da administração Biden e o Facebook. Então tá tudo ali, é um documento que tá recheado de referências do início até o fim. Então quando a gente olhar aqui a tradução, vocês vão ver que após algumas frases tem um número 4, 5, 6, 12, 14... se referindo, né, às notas de rodapé, onde estão os links que corroboram com as afirmações que estão sendo feitas neste documento oficial, carimbaço bonitinho. E aí, gente, não sei se vocês sabem, né, o Google ele tem uma ferramenta que você coloca um PDF, ele traduz para vocês. Então, coloquei aqui a tradução do Google, não alterei nenhuma palavra, do jeito que o Google me mandou, eu coloquei aqui, né, em inglês e português. E aí começa falando o seguinte, e a gente vai olhar todo ele. O Comitê do Judiciário e o subcomitê selecionado, né, para a questão do governo federal está supervisionando como e até que ponto o poder executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar o discurso legal. Então veja só, esse ponto é importante. Não está falando nada de Brasil até o momento, só que esta situação aqui, este relatório, ele não é uma ilha no meio de um oceano.
Isso daqui, na verdade, é um degrau ao longo de uma escada. Obviamente, nos Estados Unidos, você tem uma disputa, né, bem acirrada, republicanos versus democratas, e essa situação toda, pelo menos aos meus olhos, tem tudo para continuar escalando, porque acho que não dá para esquecer que este ano tem eleições nos Estados Unidos e os republicanos, tenho certeza que eles olham para esta situação como um bom exemplo para mostrar para os cidadãos americanos como a administração Biden vai contra a primeira emenda. Eles até vão falar sobre isso aqui, ó. Aí vai falar lá, né? A Casa Branca de Biden coagindo diretamente grandes empresas de mídia social, como a questão do Facebook, blá blá blá. A Casa Branca de Biden coagindo a maior livraria do mundo, a Amazon, para censurar livros. E eu achei bem interessante isso. A parceria para a integridade eleitoral EIP de Stanford, criada a pedido da Cibersegurança e Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna, DHS. Olha só, esse EIP é tipo um conglomerado de grupos, também tem uns think tanks no meio, tipo o Atlantic Council, e quem estava operando dentro do Atlantic Council era o DFR Lab, que foi aquele laboratório de estudos forenses que no Brasil identificou, né, contas ligadas a Bolsonaro, que em 2020 levaram alguns banimentos, e o EIP, ele aparece no Twitter File 6. Twitter File 6 de 2022, no final de 2022, no thread do Matt Taibbi, que ele vai pontuando como esse IP trabalhou, né, acionando Twitter, uma coisinha aqui, outra coisinha lá, baita confusão. Mas continuando. Aí também fala, né, que outros pontos aí que estão documentados, a Comissão Federal de Comércio, FTC, assedia o Twitter de Musk devido ao compromisso de Musk com a liberdade de expressão. É o documento que vem aí pelas mãos dos republicanos, são mais à direita, então, com certeza esse documento acho que vai agradar bastante a turma de direita no Brasil. Estas violações da primeira emenda e os ataques aos principais norte-americanos, aos princípios norte-americanos mais fundamentais, a liberdade civil e liberdade de expressão, são profundamente preocupantes. Muitas vezes empalidecem em comparação com a forma como alguns governos estrangeiros estão a corroer os valores democráticos básicos e a sufocar o debate nos seus países. Para promover a sua supervisão legislativa, o subcomitê seleto recebeu testemunhos sobre como os governos de outros países, incluindo Canadá, a França e o Brasil, procuraram censurar o discurso online. Aí, depois dessa breve introdução, é que ele realmente começa a falar do Brasil. Em 2019, o Supremo brasileiro concedeu-se novos poderes para atuar como investigador, procurador e juiz ao mesmo tempo, em alguns casos. E ele coloca ali o número 9. Então você vai na notinha de rodapé, você vê com base no que este relatório está falando isso. Está lá, a referência, a fonte. Em vez de depender de um procurador ou de um agente da lei para abrir uma investigação, o presidente do Supremo, o senhor José Antônio Dias Toffoli, emitiu uma ordem concedendo ao próprio Supremo autoridade para abrir uma investigação. Antigos juízes do Supremo criticaram abertamente a medida como sem precedentes e uma violação da Constituição do Brasil. Nesta ordem sem precedentes, Toffoli selecionou, né, o ministro para dirigir a primeira investigação, conduzida pelo tribunal, e vai deixar o número 12, está lá a fonte. Ministro da Gestão do Supremo, pela primeira vez em 2017, tá o link, foi descrito como um animal político, com esperanças de ser presidente do Brasil algum dia, também tem um link. Ele também atuou como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. TSE é o mais alto tribunal do Brasil que supervisiona os processos eleitorais do país e é frequentemente o tribunal que omite ordens obrigando a censura de supostas informações falsas, né, sobre eleições. Com este novo e extraordinário poder, o ministro atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda. Ele supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Olha, guarda isso. Tira do ar, por quê? Porque eu estou mandando. Não deu a razão para tirar do ar. Como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais atacassem, né, deve ser assim atrás, né, de 8 empresários, julho de 2019, além de congelarem suas contas bancárias e suspenderem suas contas nas redes sociais.
Anteriormente, ele havia ordenado uma batida policial federal em 10 endereços vinculados a usuários sociais que haviam criticado o tribunal. Isso daqui eu acho que é aquela decisão de 2020. Maio de 2020, acho que o 26 de maio de 2020, quando tem a primeira busca e apreensão. Bárbara estava nessa, o pessoal do Terça Livre estava nessa, o restante eu não vou lembrar quem é, me perdoa, mas a Bárbara eu tenho certeza, o Terça Livre também eu sei que estava nessa. Até aqui eu fiquei olhando assim, falei, nossa, fiquei surpreso com a capacidade de criar uma certa linha cronológica, pelo menos aí, né, alguma linha cronológica do que supostamente aconteceu. Depois que o ministro ordenou que uma revista brasileira removesse um artigo online alegando ligações entre o ministro Dias Toffoli e uma investigação de corrupção, o então juiz Marco Aurélio Melo comentou: "Estou no tribunal há 28 anos e nunca vi uma decisão como esta de retirar um artigo", acrescentando que o Supremo Tribunal sempre esteve empenhado em preservar a liberdade de expressão. Isto é um retrocesso. Aqui, obviamente, estão falando do artigo removido da Cruzoé. Relatórios recentes e declarações públicas da equipe de assuntos governamentais globais do Twitter indicaram que o Twitter está sendo forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil ou então enfrentará sérias consequências como incorrer em multas pesadas, prender funcionários de X e fazer com que X, feche o Brasil. Em 6 de abril de 2024, o Elon Musk, em nome da defesa da liberdade de expressão online, postou que a plataforma de mídia social estaria levantando todas as restrições exigidas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tem lançado uma investigação sobre Musk por suposta obstrução da justiça e outras acusações, porque Musk se recusou a concordar com as exigências de censura do Tribunal Brasileiro, principalmente do ministro. Para esse fim, entender as ameaças representadas por antigovernos de liberdade de expressão no exterior, o comitê emitiu intimação ao Twitter para documentos e registros relacionados aos esforços recentes dos tribunais brasileiros, para obrigar o X a censurar contas de mídia social no país. Então, trouxe aqui uma pequena cronologia da escalada, da suposta escalada no Brasil, nessa escalada aí de poderes. E ele mais ou menos chega até o ponto que o Elon Musk avisa, só avisar aqui para vocês, viu, que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos me pediu aqui uns documentos, vou ter que enviar, sou obrigado, meu país, cumprir a lei, mas pedi para eles. E o bicho é danado, hein? O Elon Musk ele responde ao judiciário brasileiro avisando, olha, eu entreguei o documento e frisei, não divulguem, porque esses documentos são sigilosos. E aí, os políticos não respeitaram o pedido do Elon Musk. Rapaz, eita, essa história tá cabeluda e tá picante. Os documentos e registros intimados revelam que, desde pelo menos 2022, o Supremo Brasileiro, no qual o ministro atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral, liderados por ele também, ordenaram que o Twitter, basicamente removesse, 150 contas da plataforma de mídia social. Estas exigências de censura foram dirigidas especificamente aos críticos do governo brasileiro, ou seja, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. Em outras palavras, qualquer pessoa com uma plataforma para criticar o governo esquerdista no poder. Mais notavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil censurou o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, um dos principais críticos do ministro, nas semanas seguintes à eleição de 22. De acordo com a ordem, papai, tá na explicação, Como outro exemplo, em despacho de 13 de junho de 2023, obtido pelo comitê, o ministro ordenou a censura de Bruno Ayub, um youtuber e podcaster do Rumble que atende pelo nome de usuário Monark, e foi chamado de Joe Rogan do Brasil devido à sua popularidade. Tirando quem já citou até aqui agora, quando você pega as decisões falam de várias pessoas. Por exemplo, o Flávio Gordon está em uma das decisões, é um jornalista. Mas na explicação inicial aqui não cita nominalmente, como
o Monark foi citado. Acho que eles citaram o Monark exatamente pela questão do Joe Rogan do Brasil. É uma figura que acho que os americanos conseguiriam entender do que se trata por conhecer o Joe Rogan. Eu sei que às vezes o Joe Rogan entra em temas mais polêmicos e que talvez isso possa acontecer aos Estados Unidos, porque essa tese está sendo colocada na mesa. E não só está sendo colocado na mesa, né? O cara não só está divulgando. Essa comissão não só está divulgando. Ela vai querer alguma coisa. E ela vai querer o quê? Chegaremos lá. Chegaremos lá. Aí tá ali, né? Enfim, tinha um parágrafozinho falando. Eu tentei trazer todos, esqueci de um parágrafo. Assim, ó. Abaixo, algumas pessoas que estão presentes nas decisões a seguir. Aí vai listando o nome de alguns. Não todos. Se você pegar as decisões e olhar, tem mais pessoas do que as que estão citadas aqui. Mas tá ali, ó. Oposição política. Bolsonaro, Marcos Duval, Alan Rick, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, Cristiano Brasil e Ed Raposo. Jornalistas e comentaristas. Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo Filho, né? O Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon. Cultura Pop, Davi Sasser, Rádio RCN. Você vê que o próprio Monark não está indo na sua listagem, né? As decisões contemplam mais pessoas. Aí depois de listar essas pessoas, tem um parágrafo bem interessante que eu fiz questão de grifar só de verde e amarelo algumas coisinhas. Olha que engraçado. A censura dirigida pelo governo não é um problema restrito apenas aos governos autoritários em terras distantes. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos. As conclusões do Comitê Subcomitê sobre o ataque do governo Biden à liberdade de expressão revelam como o governo Biden, assim como no Brasil, ou seja, Biden é igual ao Brasil, tem procurado silenciar críticos do governo. Apenas em seu terceiro dia de governo, a Casa Branca de Biden, blá, 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 voltando sua atenção para o Facebook, a administração Biden, blá, 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 a Casa Branca de Biden até voltou a sua atenção para as livrarias, para a Amazon, etc, tudo mais. Eu acho que essa situação aqui, ela vai continuar escalonando, não porque a turma está preocupada com o Brasil, mas porque o Biden está envolvido nela. Então deve seguir escalando. Deve seguir escalando. Talvez não seja surpresa, então, que a administração Biden pareça ter permanecido silenciosa face a estes ataques à liberdade de expressão no estrangeiro. Aí ele diz que o Gabinete Subsecretário de Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos do Departamento de Estado existe para promover a segurança do povo americano, ajudando o país em todo o mundo a construir sistemas mais democráticos, seguros, sociedades estáveis e justas. O departamento e a subsecretária Urza Zeia têm permanecido visivelmente silenciosos enquanto o Brasil e outros países tentam censurar o discurso online. Aí já aponta para uma pessoa em específico da administração Biden. Isso vai crescer. Este relatório, né? Aí ele diz que aqui tem, nas páginas a seguir, 2 exemplares de cada um dos 28 despachos, um tradução do português para o inglês e o outro original, né? Outros 23 despachos que não possui a tradução para o inglês, mais 37 despachos expedidos pelo TSE. O Congresso deve levar a sério as advertências do Brasil. E chegando nos seus finalmente deste relatório, mas não acaba aí. Agora, mais do que nunca, o Congresso deve agir para cumprir o seu dever de proteger a liberdade de expressão. Ele aponta para o Congresso, faz uma crítica, falando que não dá para deixar de lado. É assunto sério. Relatório. 541 menos 9 sobra 532. Então tem 532 páginas com várias coisas. Estão circulando na internet. Às 8h52, a comissão volta com seu perfil oficial, selo cinza. Temos perguntas para a administração Biden. Aí que agora
é um próximo passo, já avisando, né, para vocês que esse filme tem parte 2. Este filme tem parte 2, não vai parar por aqui. Brasil, papapá, olha para quem eles mandam. A honorável Urza Zeia, a responsável aí desse comitê, dessa secretaria dentro do Departamento de Estado para cuidar de liberdade e tudo mais, direitos humanos, que eles estão falando que estão calados. Aí fala lá, né, a comissão, isso, aquilo, outro, teve aí contato com documentos, enfim. Nós queremos perguntar, né, nós basicamente estamos solicitando de você a seguinte informação. Senhora Urza, Dona Urza, nós queremos todos os documentos e comunicações entre funcionários do Departamento de Estado, incluindo, mas não limitando, a Embaixada nos Estados Unidos e o Consulado no Brasil. Ou seja, mas assim, qualquer órgão que tem ligação com o Brasil, todos os documentos comunicados referentes a questões de ordens, demandas judiciais, manda, queremos ver. Manda que queremos ver. Por sinal, deve ter 2 semanas que nós comentamos sobre um documento da USAID que era relativamente sigiloso, que ele ganhou aí, né, os holofotes para divulgar lá pelos direitosos dos Estados Unidos. E tem a ver com essas movimentações aqui também. E depois ele fala que também quer todos os documentos de comunicação entre o Departamento de Estado e o governo do Brasil, que também tem uma relação com essas questões. Basicamente, instituições norte-americanas, troca de mensagens com o judiciário, e instituições americanas, troca de mensagens com o governo Lula, que diz a respeito a essas questões aqui, que possa haver alguma medida judicial que coloque em xeque a liberdade de expressão. E ele coloca uma data, então já tem aqui a data, né, do filme, até quando esse filme deve ser lançado, o episódio 2. Aí ele quer, né, na resposta, que seja explicado como o Departamento de Estado vai responder a esses ataques em torno da liberdade de expressão no Brasil. E vocês têm até às 5 horas da tarde do dia 30 de abril de 2024. O último dia deste mês de abril. Data final. Jim Jordan pediu para vocês. Após a divulgação dos documentos, alguns perfis internacionais já estão comentando sobre algumas coisas. Aqui está a postagem original em inglês, traduzida. Ações de censura contra representantes eleitos exigidas pelo ministro violam a legislação brasileira. Acusação séria aí, feita pelo Elon Musk. Ele compartilhou o Mário Nofal, falando no Arquivo X Brasil. Gente que o Brasil tentou censurar. Aqui está uma lista detalhada de alguns dos indivíduos e entidades alvo de censura. O primeiro ali, né? Vocês conhecem, aquele suíço maroto, Jair Messias Bolsonaro. Acho que é o Alan Rick ali, o segundo, não estou na dúvida. Paulo Figueiredo, a Lisa Robson. Já publicado uma nota lá nos Estados Unidos, né? Os republicanos da Câmara dizem que o Brasil usa alegações de desinformação para reprimir críticas ao X. Membros do Partido Republicano e um comitê da Câmara dizem que o governo brasileiro está tentando forçar Elon Musk e o X a bloquear contas. Já gerou notícia, etc, tudo mais. E eu achei engraçado, né, que um dia antes, dia 16, né, anteontem, a Raquel Landim publicou essa nota. Conheço o deputado dos Estados Unidos pró-Trump que pediu as decisões do ministro para o Twitter. Jim Jordan é o atual presidente do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, né? Basicamente a Comissão de Justiça. Notório apoiador de Trump. O deputado norte-americano Jim Jordan foi que pediu. Eu gostei desse parágrafo. Lobistas que atuam na capital norte-americana descreveram a CNN o deputado Jim Jordan como representante da extrema-direita que atrelou sua imagem a Trump. Bom, vamos terminar.
Recentemente, o deputado eleito por Ohio usou sua posição como chairman no comitê para atacar a rede de TV CBS por demitir uma repórter supostamente por ter um perfil conservador. Em outubro de 2023, Jordan tentou chegar à presença da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos com apoio público de Trump, mas não foi bem sucedido. Seu perfil radical tornou difícil encontrar consenso. Como presidente da Comissão de Justiça da Câmara, Jordan atuou na abertura de investigações para um eventual processo de impeachment contra o presidente Joe Biden. Jordan construiu seu perfil como um defensor inflexível do Partido Republicano. Vocês podem querer falar o que quiser desse cara, vocês podem tentar descredibilizar ele pelo posicionamento político dele, mas essa nota que Holandinha, eu acho que ela não deixa de apontar na direção que as eleições norte-americanas podem ter um grande reflexo no Brasil. Se um aliado do Trump, né, um cara que é tão capacho do Trump, dessa forma que os lobistas dizem isso sobre ele, então a gente pode ter aí uma tendência séria de ver essa escalada tomando novos contornos. Se a coisa no Brasil não der uma acalmada, se não der uma acalmada, tudo indica que a gente vai ver aí realmente escalar ao longo dos próximos meses se Trump vir a ser eleito. Aí depois que isso aí foi publicado, volto a falar, o documento tem diversas decisões. Eu não vou entrar nas decisões por uma razão. Tem várias. Fica pegando uma ou outra, etc. Tudo mais. Porque selecionou essa, não selecionou outra, enfim. E outra coisa também, né? O documento tá aí na internet, eu não acho que é difícil achar. E essas decisões, elas estavam em sigilo. Então nunca se sabe, né? Os americanos divulgaram, mas não é porque os americanos divulgaram que agora são públicas. Elas estão na internet. Então, para evitar a fadiga, e eu acho que dá para comentar mesmo sem mostrar as decisões, com o que saiu na imprensa, e vocês já vão entender, né? Ao invés de olhar decisão por decisão, que vai ter, são vários prints aí na internet ao longo do dia, vamos olhar basicamente como já está uma certa repercussão, o que está sendo dito na rede social, sobre algumas bolhas que eu acho que são interessantes de olhar, e o que saiu na imprensa. Você pega, por exemplo, o Cláudio Dantas. Não é um direitoso, né? Pelo menos é do lado mais conservador do Brasil. Ex-antagonista, nunca foi muito fã de Bolsonaro. Aí o Cláudio Dantas escreve, lendo aqui as decisões, até então sigilosas, do ministro e seu juiz auxiliar, assessorados pelo delegado da PF que tinha como missão fiscalizar a postagem nas redes, como diria minha falecida avó, censurado. Então você vê, né? O Cláudio Dantas, ele viu alguma coisa. Acho que esse censurado diz muito sobre o teor do que ele viu. Outra coisa que eu acho também aponta, né, algo muito sério, esse tweet aqui do Renan Santos, Chico Linguiça, do MBL. O MBL tentou surfar o carro do Twitter Files, não deu certo, passaram vergonha, foram escorraçados, então eles desembarcaram e começaram a defender o Lula. E aí a turma do MBL que estava defendendo o Lula, Nando Moura brigando com o perfil fake do Elon Musk, mesmo assim, reviravolta, né, 180 graus, deu um cavalo de pau, em nome do equilíbrio de forças e da razoabilidade, e entendendo que a censura recrudesceu no Brasil, creio que o saldo do Twitter Files é positivo. Até Renan Santos, o grande oportunista, tá apontando aí que tem algo positivo no que foi revelado. Advogado constitucionalista André Marsiglia, primeiro advogado aí quando começou o inquérito das fake news. Ele fez uma breve análise sobre o conteúdo. Tá com a letrinha pequena, né? Vou dar um zoom. Primeiras impressões jurídicas. Primeiro, casos particulares à parte que merecerão melhor exame em momento oportuno. As decisões são praticamente todas padrão e determinam exclusão de conteúdos e perfis, ou seja, atingem a liberdade de expressão do usuário sem o devido cuidado. Não está claro nos documentos relacionados se as plataformas recebiam sempre decisões fundamentadas ou se recebiam também apenas ofícios com ordem e comunicação da existência de decisão sigilosa.
Caso nem todos os ofícios estavam acompanhados das respectivas decisões fundamentadas, é obviamente grave. Se não tiver justificativa, cara, é grave. Ofícios com ordens a partes interessados devem sempre estar acompanhados de decisões fundamentadas. Ordem não serve apenas para ser cumprida, mas também para ser objeto de recurso. Se não se sabe o fundamento dela, impede-se o democrático direito de recorrer. Além disso, é abusivo determinar sigilo sobre os fatos comunicados no ofício. Documentos dos autos podem estar sob sigilo. Os documentos. Os fatos existentes nos autos, jamais. Os fatos pertencem ao mundo, não aos juízes. Em relação aos prazos determinados para cumprir as ordens, também não dialogam com nossa legislação. Ordem contendo a obrigação de fazer, como é o caso de exclusão de contas e conteúdos, não se cumpre por ofício, mas por intimação pessoal, como expresso na vigente súmula 410 do STJ. Mais 2 horas para cumprir ordem, sob pena de multa horária de R$100 mil, é desproporcional e errado. Na nossa legislação, quando o juiz não determina prazo maior, prevê-se 48 horas para cumprimento, no mínimo, né? Artigo 218, parágrafo 2 do Código de Processo, não sei, né? CPC. E 2. O relatório não é analítico ou crítico. Ele tem aquela breve introdução sobre o ocorrido, mas não é um relatório que está fazendo análise ou crítica sobre as decisões. Sua força está na exposição de documentos de evidente interesse público à sociedade brasileira. Como estavam sob sigilo, provavelmente foi a forma que parlamentares e o próprio Elon Musk encontraram de fazer com que viessem a público sem que o Twitter fosse acusado de descumprir ordem judicial. Aguardemos os próximos passos. Se o jurista está falando para aguardar os próximos passos, quem sou eu para me apressar e tirar conclusões? Olhando para a imprensa, foram bem variados as movimentações. Poder 360, Gazeta do Povo, fizeram matérias bem honestas. Ambos, se vocês olharem aqui as manchetes, já vão direto ao ponto. Comissão dos Estados Unidos diz que o ministro, censura oposição ao governo Lula, que acho que é o ponto central, é a questão da censura. Gazeta do Povo, relatório da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro de censurar a direita no X, na mesma linha, destacando a questão da censura. Quando você vai para a Globo, e a Globo não foi nem a Globo foi a segunda pior, depois da CNN. A Globo, olha a manchete. Comitê dos Estados Unidos divulga relatório com decisões de processos sigilosos do Supremo envolvendo o X e outras redes. É uma manchete que você fica até na dúvida. Fala, rapaz, que viagem é essa, né? Os caras estão atacando o Brasil, estão divulgando documentos secretos do Brasil. Pô, mas acho que seria importante falar do que se trata, né? Envolvendo aí questões judiciais, liberdade de expressão, né? Questionamentos. Não precisa falar de censura. A Globo passou aquele paninho, ó, maroto. Mas ninguém superou a CNN. Eu acho que eles viram aquela matéria de cabeça cogumelo, né? Da Raquel Landim. Comitê da Câmara divulga relatório com críticas a decisões do ministro de censura. Colegiado é comandado por Jim Jordan, congressista republicano ligado a Trump. Grande parte da matéria da CNN se dedica a destruir a imagem do emissor da mensagem, né, o Jim Jordan. Quem me surpreendeu, por outro lado, foram os outros grupos do consórcio que já publicaram notas. Estadão, Folha de São Paulo e Metrópolis. Cada um deles deu destaque ao longo do texto a um ponto diferente que eu não vi os outros comentando. Os outros que eu digo assim. Poder 360 e Gazeta, eu acho que basicamente comentaram sobre os principais pontos que esses jornais vão comentar, mas o ponto que o Estadão destacou, a Folha não destacou. O que a Folha destacou, o Estadão destacou. O que o Metrópole destacou, os outros dois destacou. Essa é a matéria do Estadão. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas removendo o perfil do X. Uma manchete bem honesta. Aqui, ó, essa decisão, acontecendo isso, pode colocar que eles criticaram, beleza, mas tá justo. Mais justo, pelo menos, do que a da Globo. Sem entender do que é que se trata.
O Estadão destaca que nas decisões judiciais que foram publicadas no relatório, né, o mesmo texto se repete em dezenas de decisões, com prazo de 2 horas para remoção dos perfis e multa diária de 100 mil. O texto padronizado também pede o envio dos dados de registro das contas para o Supremo, ou seja, o Estadão aponta que existe uma padronização, né, uma espécie de copiar e colar. Um negócio meio individualizado, né? Vai repetindo, é como se fosse produção em série. O que muita gente estava questionando na rede social. O André Marsiglia ele pontuou na sua breve análise, né? Sua análise jurídica. Quando você vai na da Folha de São Paulo, deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas e citam 150 perfis removidos no Twitter. A maioria das decisões... Olha o subtítulo. Comissão presidida por Jim Jordan fala em censura e publica ordens do ministro a partir de documentos obtidos via intimação da rede social. Bem factual. Compara esse subtítulo com o da CNN. Colegiado é comandado por Jim Jordan, congressista republicano ligado a Trump. É um negócio ridículo, né? É podre a CNN. Você vê a do Estadão. O relatório foi divulgado por representantes do Partido Republicano na Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes e inclui 88 decisões do Supremo TSE determinando a remoção de perfis. Procurado pelo Estadão, o Supremo não respondeu. Mas enfim, quando você vai olhar a nota da Folha, ela já aponta o seguinte, ó. A maioria das decisões reproduzidas no documento manda a plataforma derrubar contas na rede social sem estar acompanhada de uma fundamentação. Não é uma ou outra. A maioria das decisões que vai na direção do que o jurista André Marsiglia tinha dito. Pô, não é bacana, né? Quando não tem a fundamentação de por que tem que derrubar os perfis. Em poucos casos, aparece no relatório uma ordem do ministro com explicações jurídicas para o bloqueio de perfis, como na página intitulada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. E o Metrópolis, Comitê da Câmara, divulga relatório que acusa de censura. Documento do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aponta suposta censura forçada no Brasil contra o X do Elon Musk. A comissão tem maioria de parlamentares do Partido Republicano, oposição ao Biden. O relatório acusa os governos do Brasil e dos Estados Unidos de buscar silenciar críticos nas redes sociais. Aquele parágrafo destacando, olha, isso aqui, olha a quantidade de vezes que está fazendo menções, inclusive o final, né, questionando o silêncio do governo Biden. Então, Metrópolis dá destaque a essa hora. Se você pega, você lê o Estadão, lê a Folha, lê o Metrópolis, você consegue ter um bom entendimento da coisa. Você, obviamente, lê os outros jornais também, para formar a sua opinião. E aí eu fiz aqui um pequeno tiratema, né? Poder 360, Casa do Povo, destaca a acusação de censura. E acho que os principais pontos em ambas as notas. Globo G1, aquele factual passando pano. A CNN ataca o deputado americano. O Estadão aponta textos repetidos, né? Textos padronizados. A Folha de São Paulo aponta que tem muitas decisões sem fundamentação. E o Metrópolis, né? Acusação de semelhança entre Brasil e Estados Unidos. Um cenário que podemos ter uma mudança de governo lá que com certeza vai repercutir no Brasil. Aí, a priori isso aqui não tem muito a ver com essa questão no Twitter, mas ao longo do dia de hoje, a mensagem por trás desse tweet vai ser o que vocês vão ver nas redes sociais. A Gringa Brasília fez aquele card ali embaixo, né, com várias ONGs. A Fundação Ford, como todas as grandes fundações imperialistas, opera para proteger os interesses dos Estados Unidos aliados ao grande capital corporativo internacional. A Fundação Ford influencia toda a nossa sociedade que opera sem nenhuma supervisão. O Brasil precisa regulamentar essas ONGs e fundações. Hashtag Lei das ONGs. E coloca ali, né? Fundação Ford, a BONG, artigo 19, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, né? IEP, SESEC, Fundo Brasil, Baopaz, Lip Giants, vários. Aí ela volta, ela compartilha a ela mesma e fala assim, ó, curioso, alguns nacionalistas, ciristas, gente da extrema direita, compartilharam o card abaixo
que mostra a enorme penetração da Fundação Ford no país. Mas noto que poucos petistas deram RT. Esse caso aí da questão do Elon Musk, se você para olhar, você vê que não está restrito ao bolsonarismo. Você vê que pessoas de outras bolhas estão vendo, poxa, estão compartilhando, estão comentando. Muitas delas fazem aquele destaque, né? Poxa, eu não sou bolsonarista, mas isso daqui está errado, isso não é bom, isso não é bacana, esse não é o caminho que a gente deveria seguir no Brasil, o clima está acirrado demais, a gente precisa buscar um mínimo, né, de governabilidade, de diálogo na sociedade. Só que os petistas, minha Nossa Senhora, os petistas, eles realmente estão em um novo patamar. O PT, minha gente, tá demais. Eu não sei se vocês vão lembrar, ontem eu trouxe no vídeo uma nota que eu fiquei assim, falei, rapaz, nota meio estranha. Nota que saiu na conta do Paulo Capelli, lá no Metrópolis, que ele falava que, segundo Elon Musk tem dito aí a seus aliados brasileiros, ele diz que existe a possibilidade do Brasil ser alvo de sanções. A depender. E, gente, eu não torço de jeito nenhum pro Brasil ser alvo de sanção, pelo amor de Deus. Porque isso vai impactar a vida do brasileiro. E o que aconteceu no dia de ontem? Sanções contra a Venezuela. Eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. É ano eleitoral. Talvez o Biden olhe pro Lula e fale, Lula, me perdoa, irmão. Eu preciso ganhar a eleição. A depender, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Não sei até que ponto o caso do Brasil vai ser utilizado pelos deputados norte-americanos para tentar desgastar o Biden, mas vamos supor que essa questão cresça, não pare de crescer. E aí a turma da esquerda que tá falando, o Trump vai sancionar o Brasil. E se o Biden sancionar? Para ele falar que eu sou de esquerda, mas eu não compactuo com a censura. Meu amigo, o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. Caótico. E aí o que o Lula vai fazer? E os jornais? E o grande empresariado que financia? Gente, as grandes empresas, elas podem não injetar dinheiro diretamente de doação nos jornais. Mas os jornais, né, os veículos de mídia, eles sobrevivem de quê? De anúncios. Quem são os maiores anunciantes dos jornais? São as grandes empresas. Sim, essa parada de sanção é um negócio muito sério. Muito sério. E tá ali, ó. Estados Unidos reinstauram sanções contra a Venezuela por causa das violações no processo eleitoral. Então, assim, eu creio que uma simples possibilidade no ar de sanção, eu acho que já é algo que faz a galera no Brasil começar a ficar assim meio balançada. Botar a mão na consciência e falar, pô, peraí. O que pode levar a acontecer alguma coisa no Brasil. Foi só os Estados Unidos falar, né? Na verdade, já suspendeu, já impôs sanção de novo, né? Que Lula e Gustavo Petro pedem diálogo na eleição da Venezuela e aí repudiaram as sanções. Já imaginou sanção pra cima do Brasil? E sanção pra... Gente, eu sei, eu acho muito difícil esse cenário acontecer. Ainda mais sanções realmente tipo as da Venezuela. Não tinha pessoa se o Brasil virasse Venezuela, assim, ó, tá proibido, vocês estão proibidos de comercializar com o Brasil sob pena de retaliação, de ser expulso do SWIFT. Rapaz, imagina tirar o Brasil do SWIFT. É basicamente todos os pagamentos internacionais do mundo ocidental passam pelo SWIFT. O Brasil tá fora. Rapaz, o governo Lula não dura 24 horas. Não dura 24 horas. E até a Faria Lima vai pra... A Faria Lima é a primeira a ir pra rua. É a primeira a ir pra rua. Fala assim, ó, acabou, não dá mais. Confusão. Estamos diante de uma grande confusão. Eu não faço a mínima ideia para que lado vai. Não torço por sanções. Mas é uma possibilidade que está no ar. E o engraçado é que estão atacando o Bolsonaro desde sempre, né? Mas ele saiu da presidência e continuaram a atacar ele. Uma das principais políticas públicas do governo Lula foi atacar Bolsonaro e não adiantou. Porque as pessoas, elas são arrogantes, elas são soberbas.
A imprensa acha que as pessoas que apoiam o Bolsonaro são um gado cego, que não raciocina, que não pensa. Aí eles falam, não, a gente vai falar que o Bolsonaro é golpista e ele vai perder apoio. Não perdeu. Aqui algumas imagens de Bolsonaro recentemente. O homem não para. Eu nunca vi Bolsonaro nesse pique. Só em período eleitoral. Só que, gente, estamos ainda no meio de abril. O cara tá rodando o Brasil. Cada cidade dessa que Bolsonaro vai, no mínimo, tem um vereador eleito. E ele tá tentando ir nas grandes cidades. Tava lá em Sinop. Um mar de gente. Negócio assustador. Negócio é assustador. Assustador. E pra você entender, assim, o timing das coisas, às vezes Deus escrevendo certo pelas linhas erradas. E ontem eu já tava vendo gente falando, né? Ontem eu vi, acho que a Flávia Leão falando assim. Eu acredito que Bolsonaro volta em 2026. Vendo algumas coisas que estão acontecendo, o coração fica até um pouco mais quente, né? Mas eu falo, não se empolga. Se você não se empolgar e o Brasil insiste em nos decepcionar, se você vai com o pé no chão, você não vai ficar decepcionado. Mas enfim, ato de Bolsonaro no Rio terá fila de governadores no palanque. Bolsonaro vai fazer um ato agora, domingo, lá na Avenida Oceânica, acho que é isso, né? Lá em Copacabana. Olha lá em Copacabana, acho que é Avenida Oceânica, eu não lembro o nome. Agora, tipo que teve lá em São Paulo. A turminha que quer ser candidata em 2026 tá tão nervosinha que vai estar basicamente todo mundo lá. Estão se degladiando para ver quem vai ser o escolhido por Bolsonaro. Bolsonaro tá sendo papai. Todo o apoio que Bolsonaro não teve desses grandes governadores quando ele era presidente, agora ele tem. Porque querem um espólio de Bolsonaro. Todos os governadores do campo de direita que miram o espólio eleitoral de Bolsonaro já confirmaram presença no novo ato convocado pelo ex-presidente para o próximo dia 21. Vai estar o Tarcísio, Cláudio Castro, o Zema, Caiado, Jorginho Melo e outros nomes do bolsonarismo. Bolsonaro está no seu melhor momento. E o Lula? Vamos primeiro aqui olhar o Matheus Leitão, dando destaque para o Haddad, que rifou o Lula. Devemos dar oportunidade para que novas lideranças surjam. Nosso campo precisa de novidade. Haddad falou isso, fazendo entrevista ao Estúdio I, de como o bolsonarismo ocupou o lugar do PSDB na política e de como o PT precisa se renovar. Valeu, Lula. Teu tempo já foi. O Hélio Gaspari escreveu essa nota aqui no Globo. Lula 3.0 está tonto porque não consegue ficar do tamanho que gosta de se imaginar. O governo não consegue grandes obras, mas está sentado em cima de projetos que podem e devem ser discutidos, como a exploração de petróleo na margem equatorial e a Ferrogrão. Veja só, essa perplexidade tem duas origens. Uma delas, essencial, é a descoberta que não entregará os rios de mel da campanha eleitoral. Primeiro ponto, o Lula desesperado todo mundo já percebeu. As promessas de campanha eram só promessas vazias, não vai sair do papel. A segunda fonte da perplexidade vem da descoberta de que Lula esgotou seu criadouro de bodes expiatórios. Perdeu meses de verbo escalando o Roberto Campos Neto para este papel, não deu certo. E não deu certo por quê? Vamos provar. Nos últimos dias, o que é que ganhou destaque na imprensa? O arcabouço fiscal. Que virou notícia, inclusive, internacional. Financial Times, The Economist, outros jornais, Bloomberg. Algum falou do Roberto Campos? Ou todos falaram do Lula e do Haddad e do fracasso que em um ano o arcabouço fiscal foi pro buraco? Então, assim, não adiantou. O Lula passou um ano tentando colocar a culpa em Campos Neto e não colou. Nem o establishment brasileiro, nem o establishment internacional comprou. Caos. Até mesmo a alma inelegível do governo Bolsonaro revelou-se um adversário gasto. O Hélio Gaspari está escrevendo na Globo falando, cara, não dá, Lula. Não dá para você continuar se escondendo atrás do governo Bolsonaro. O velho disco toca uma melodia que deixou de encantar. O governo não tem grandes obras, mas está sentado em cima de projetos que podem e devem ser discutidos. Quais projetos? Ferrogrão, margem equatorial.
Nenhum desses projetos está parado por culpa do Planalto, mas dele não sai a faísca para empurrá-los. Bom, tá parado por causa da Marina, do Ibama, que tem a ver com o Planalto. Agora é óbvio, Lula não faz nada, porque Lula não quer que esses projetos saiam no papel. Lula é pro Agenda Verde. Eu fiquei muito surpreso de ver um jornalista do Globo, com anos de casa, como Hélio Gaspari, falando que o governo Lula já não encanta mais. O 16º mês incompleto de governo. Quando era para as coisas ainda estarem bem. Governo Lula acabou. Grandes projetos carregam controvérsias. A Argentina não queria que o Brasil erguesse a hidrelétrica de Itaipu. E hoje o Brasil suaria a camisa com os ambientalistas. Até um jornalista falou: irmão, olha só, essa agenda verde aí tá ruim, viu? O Brasil tá marchando pro buraco. Não faço a mínima ideia dos próximos desdobramentos. A única certeza que eu tenho é que amanhã a gente vai comentar sobre isso. Chuto eu que teremos aí alguns editoriais, algumas matérias opinativas, porque foi no final de ontem, né? Todo jornalista já estava em casa, a turma não trabalha 24 horas. Saíram algumas matérias urgentes, porque o assunto vai tomar conta do Brasil, das redes sociais. Mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar, porque da mesma forma que está colocando pressão nos Estados Unidos, vai ser agora a imprensa não vai conseguir mais abafar. Vamos ver a repercussão que isso vai ter também no legislativo. No pleito dos nossos deputados junto ao Arthur Lira, pleito dos senadores junto ao Rodrigo Pacheco. Ver se a turma vai meter o louco. A Globo vai meter o louco, né? Óbvio. A Daniela Leitão. A Daniela Leitão é o Megazord, né? Mistura a Daniela Lima com Mira Leitão. Tá pra nascer esse personagem ainda. Mas enfim. A Miriam Lima. A turma da Globo News vai passar um pano com certeza. Isso aí é óbvio, vai virar notícia no dia de hoje, né? Então vai fazer e-mail amanhã. Mas eu quero ver como é que vai ser o desdobrar desses assuntos. E óbvio que a gente vai comentar. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um P na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde a gente vai registrar, onde a gente já está registrando todos esses ocorridos. O Atlas de abril, eu acho que vai ser um dos maiores, porque tem muita notícia que eu sigo salvando diariamente, e não dá tempo de comentar em vídeo, mas que vai acabar indo pro Atlas. Vai ser o Atlas que mais vai ter notícia que a gente não comentou em vídeo, mas que tá lá. E metade dele acho que vai ser só questão do Twitter, viu? Porque minha Nossa Senhora! Haja coração! Compartilha o vídeo. Volta amanhã. E eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!